Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a esta apresentação no 14º Jogo do Livro, Literaturas, Materialidades e Acessos, 4º Seminário Internacional Latino-Americano. É com muito prazer que nós apresentamos o trabalho cujo título leva o nome de Temas Fraturantes na abordagem do conto infantil João e Maria, análise de algumas versões a partir dos paratextos. Como autoras deste trabalho, temos Beatriz Alves de Moura, que sou eu, Gabriele Doná e nossa orientadora Renata Junqueira. Desde já, começaremos esclarecendo do que se trata temas fraturantes, o que são. São os temas trazidos para discussão na contemporaneidade que expressam problemas da sociedade que precisam ser trabalhados em sala de aula. Existem alguns sinônimos que vocês podem ler em outros lugares, como temas polêmicos, difíceis, temas sensíveis, temas transversais e etc. Mas nós escolhemos a nomenclatura temas fraturantes. Nós temos a menção destes temas nos PCNs, por exemplo, que defendem que a presença é necessária em sala de aula e explicita o papel da escola e do professor em promover um diálogo sobre tópicos de cunho social no ambiente escolar. Infelizmente, algumas obras são censuradas por serem consideradas inadequadas para determinada faixa etária ou público. Alguns exemplos de temas fraturantes são a negligência infantil, a morte, o abandono, o bullying, diferenças culturais e sociais, preconceito, racismo, abuso sexual e etc. E por isso são temas tão urgentes de serem trabalhados, porque circundam e circulam no nosso dia a dia. Tendo em vista a urgência e a importância de tais temas, nós temos como objetivo deste trabalho discutir e refletir sobre a importância da literatura com enfoque nos temas fraturantes para a formação crítica e autônoma do leitor literário, a partir dos paratextos de algumas obras que abordam assuntos como a negligência e o abandono infantil. Para tais fins, analisaremos a história original João e Maria dos Irmãos Grimm, a releitura O Menino que Não Se Chamava João e a Menina que Não Se Chamava Maria, de Georgina Martins, e uma adaptação de João e Maria produzida pelo Programa do Governo Federal Brasileiro, Conta Pra Mim. As obras selecionadas são essas três. A primeira, que faz parte deste compilado de contos de fadas dos Irmãos Grimm. A segunda, O Menino que Não Se Chamava João e a Menina que Não Se Chamava Maria. E a terceira, a versão adaptada do Conta Pra Mim. Então, nós temos como ponto de partida o projeto gráfico, editorial desses livros, levando em conta a trama e os temas fraturantes abordados ou supostamente abordados nas obras. Para tanto, escolhemos algumas definições, como por exemplo a de paratextos, levando em conta que o foco do trabalho vai ter a linguagem verbal e visual para análise. Então, ele pode ser nomeado como projeto gráfico editorial e também se caracteriza por peritexto editorial, ou seja, toda a zona do peritexto que se encontra sob a responsabilidade direta e principal, mas não exclusiva do editor. E essa palavra zona indica que o traço característico deste aspecto do paratexto, sendo ele peritextos, é essencialmente espacial e material. É essencialmente, mas não somente. Trata-se do peritexto mais exterior, a capa, a página de rosto e seus anexos, e da realização material do livro, a escolha do formato, do papel, da composição tipográfica e etc. Então, nesta contextualização, nós temos a versão clássica que trata de uma história, de uma família onde duas crianças em situação ali de pobreza são abandonadas na floresta em virtude
da insistência da madrasta para com o pai, que mesmo relutante, é persuadido e abandona essas crianças na floresta. Esta relação ou essa tentativa de abandono, ela não ocorre apenas uma vez, mas em outras vezes as crianças conseguem se safar da situação, né, com o artifício da esperteza, ao deixar pelo caminho entre a casa e a floresta pedras que marcavam o trajeto, e assim eles puderam retornar. No entanto, numa segunda ida à floresta, eles não puderam levar as pedras, já que a madrasta os impediu de ir para fora naquela ocasião, e eles levaram então um pedaço de pão, né? O João deixa de comer o pão para marcar o caminho com essas migalhas. No entanto, os pássaros comem essas migalhas e eles não conseguem retornar para casa. E aí acontece todo o desenrolar da história, onde eles se deparam com uma bruxa malvada, a qual eles vão vencer com o artifício da esperteza novamente, retornando para casa no final triunfante, em que eles levam, né, várias riquezas ali para o pai, e a madrasta malvada não existe mais. Essa é a versão clássica. Na releitura, nós temos a situação de 3 crianças que são expulsas de casa, né, sem nenhum ato da mãe em relação a impedir esse acontecimento, e provavelmente são expulsas de casa no contexto em que possíveis namorados da mãe forçam ela a fazer esse tipo de coisa. Essa é uma história que explicita, né, a negligência tanto da família como da sociedade em vários momentos em relação a crianças em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. E essa é uma história que o final é aberto, né? Não se sabe ao certo se as crianças morrem, se elas estão sonhando, né? Ou se realmente elas encontram aí no final a casa de doces, que faz referência à história clássica dos irmãos Grimm. Na adaptação do Conta Pra Mim, nós temos uma história em que não existe a figura ali de uma madrasta, né, mas de uma mãe que entrega, né, uma mãe muito amorosa, que entrega o miolo de pão para que as crianças marquem o caminho de volta para casa, e por acidente ou por incidente as crianças se perdem, né? Então não há ali uma intenção da mãe ou da madrasta, como nas outras histórias, né? Ou essa figura, né, que negligencia essas crianças. Mas existe aí um infortúnio do acaso, né, que coloca as crianças nessa situação de se perderem e de se depararem com a bruxa malvada e com a floresta durante a trama. Em relação aos temas fraturantes ao longo das versões, né, nós percebemos na obra clássica que a temática fraturante, né, tratada ali pelos irmãos Grimm, ela é apresentada às crianças com essa preocupação de ser tratada em seus aspectos literário e talvez estético da palavra, né, do uso da palavra. É uma história envolvente com uma resolução do conflito ao final, que é um procedimento típico dos contos tradicionais. Na releitura, a temática fraturante tem um foco fundamental para a obra, para a existência dessa obra, e explora profundamente uma realidade de pobreza, de abandono, de luto, sem uma resolução explícita do conflito central da história. Mas ela oferece uma alternativa imaginativa para o leitor, né, lidar com um desfecho não tão feliz e típico. Na adaptação, a gente já percebe que a temática fraturante ela é censurada explicitamente e há uma descaracterização em relação ao conto original. E essa descaracterização nós acentuamos aqui porque nós temos em vista que um dos propósitos anunciados pelo programa é
de que esse material disponibilizaria clássicos infantis da literatura. Então, em relação a esse propósito, eles são infelizes, apontando aí uma censura da temática fraturante. Então, nós podemos concluir que pode ser possível, né? É possível que as crianças, no encontro com a literatura e na experimentação de sensações como o medo, a perda e o abandono, resolvam conflitos ao interiorizar as ações dos personagens. Constatamos também que a questão fraturante da história João e Maria tem diferentes características nas diferentes obras analisadas, podendo dialogar ou não com o tema assinalado na clássica história. Em relação aos paratextos ou peritextos editoriais nas obras analisadas, não há um trabalho mais detido. No entanto, cada uma possui seu projeto gráfico editorial, né, como é óbvio, para a existência, né, para a circulação deste livro. Na obra clássica, a gente percebe em relação aos paratextos, peritextos ou a esse projeto editorial, uma predominância da linguagem verbal, né? Nós temos aí a apresentação de guardas no livro da obra clássica, que traz informações sobre os autores e também sobre as obras deles, nesse sentido ou nessa intenção de contextualizar para o leitor de que se trata de um clássico da literatura, né, e trazer ele para esse universo da prática da leitura literária. Nós temos na releitura já de cara, né, em relação aos paratextos ou peritextos, ali na capa, o título, né, que sugere essa intertextualidade com a obra clássica de João e Maria dos Irmãos Grimm, por exemplo. Na quarta capa também nós temos essa possibilidade de inferência da temática, né? Então a quarta capa tem ali uma chamadinha, né, em que o leitor já pode inferir que ele vai se deparar com uma temática fraturante ao ler a obra. E também nós percebemos nessa releitura que há um maior trabalho em relação ao diálogo do texto escrito e as imagens, né, que são selecionadas, escolhidas e que compõem aí essa linguagem visual da obra. Na adaptação do Conta Pra Mim, nós já percebemos um projeto editorial que supõe uma função paradidática da literatura e um encaminhamento pré-determinado do que se espera da leitura desta obra. Então, nós encontramos aí nos paratextos, né, desta história, nessa versão em PDF, um encaminhamento, né, sugestões, um direcionamento prático de como e do porquê, do para que fazer essa leitura, né, ou como proceder mesmo durante a leitura desta obra. Nós, então, deixamos aqui o nosso muito obrigado, né, aqui algumas referências, nossos contatos, para qualquer dúvida, seja aqui nesta apresentação ou possível conversa pelos e-mails e Instagrams das autoras. E obrigada novamente pela atenção de cada um de vocês.